Esta aula tratará do assunto ânima. Ânima, alma, sopro de vida, imaginação, né? Imagens em ação, sentimentos, emoções. Tudo quer dizer a mesma coisa, tudo faz parte desse arquétipo que se chama ânima. Arquétipo é como se fosse uma forma onde você coloca os itens que melhor lhe interessar para fazer um bolo. Eu posso fazer bolo de chocolate, de abacaxi, vai depender da minha necessidade. Se a gente falar de mãe, todo mundo sabe e qualifica uma mãe de acordo com aquilo que entende o que é uma mãe. A minha mãe pode ser diferente da sua. Então, o relacionamento de uma pessoa para outra pode ser diferente. O que eu almejo de um relacionamento é diferente do que outra pessoa pode almejar de um relacionamento. Isso é arquétipo, né? É como você vê uma situação. E aí você pode ter milhares de informações a respeito do que é, então, o que está no campo das emoções, da vida e assim por diante. A ânima está muito ligada à alma, que produz imagens. Esse aspecto de ânima está na estrutura do homem. Ele guarda lá dentro. A ânima, ela é quietinha, ela é passiva, ela fica dentro do homem. O homem não expressa esses sentimentos com facilidade. Os sentimentos de amor ou de paixão é mais difícil para ele expressar, dele colocar. Se está incomodando, se não está incomodando, ele prefere ficar calado. Não é que ele prefere ficar calado. Esse lado feminino é tão intenso que ele segura e não coloca para fora o que ele está sentindo, ok? Mas a ânima é responsável, então, pelo apaixonar-se do homem. Mas só que esse apaixonar é de uma maneira primitiva, porque lembrando aqui, se tratando de arquétipo, dentro da estrutura do inconsciente, ele está lá no fundo do inconsciente coletivo, tá certo? Então, quando está no fundo do inconsciente, carrega todas as informações arcaicas e primitivas e muito ligado ao instinto. Né? Então, quando se pensa em homem e mulher, o que se pensa? Em sexo. Então, quando o homem se apaixona, ele leva essa potência do sexo para frente. É a primeira coisa que ele percebe, não é? Mas, no fundo, ele, por ser ânima e por estar ligada à alma, a imagens, a ânima convoca o Eros. E o Eros é relacionamento. Então, o homem quer relacionamento, né? Só que ele não sabe disso, né? Ele oculta isso porque parece meio estranho um homem querer relacionamento, né? Então essa ânima vem como primitiva dentro da estrutura dele para que ele só pense no superficial da relação. E aí é que muitas mulheres não entendem, mas só que as mulheres convocam esse tipo de homem porque é assim que elas precisam atender as necessidades delas. Porque elas são. Então tem um elemento masculino, como nós vimos na aula passada, e por ter esse elemento masculino, ele é o representante da morte. Então é isso e encerra o assunto. Então, como é que vai ter relacionamento se encerra? Como é que vai ter relacionamento se está sempre morrendo? A ânima é relativa ao arquétipo da vida. A vida quer mais vida, não é? Portanto, quer relacionamento. Como a ânima está ligada à mãe, é a mãe que dá esse elemento feminino para o homem, assim como é o pai que dá o elemento masculino para a mulher. Só que no caso da mulher, o elemento masculino, como ele é plural, né? Então a mulher pode se encantar com o homem X ou com o homem Y, e ao mesmo tempo até, se for. Porque o homem X vai ter um elemento que o pai dela tinha, e o homem Y também vai ter um elemento que o pai tinha, então ela se encanta pelos dois, ela pode ser enlaçada por isso. Já o homem é diferente. O homem vai se apaixonar por uma única mulher.
a única mulher que pode revelar para ele a mãe dele, ou seja, a energia que essa mãe deu para esse homem e o fez ter dentro de si esse elemento feminino. Ele pode até ter outras mulheres, mas a que realmente vai lhe causar uma paixão, a que realmente vai produzir alguma coisa nele, é essa mulher ânima que a gente fala, ou seja, essa mulher que representa a ânima que ele traz dentro de si, ok? Então, pensemos, com a mãe ele pode ter sexo? Não. Então, se o homem tem uma questão de repressão em relação ao sexo, sem saber, é claro, por mais disposto, por mais que ele tenha sexo e tudo mais, existe uma repressão cultural, talvez religiosa. Bem, então o que ele vai fazer? Ele vai pegar essa ânima dele e vai olhar para a filha, por exemplo. Então a filha é aquela pessoa que contém a ânima dele, que tem os elementos femininos dele. É como se ele casasse com a filha ou com a irmã, né? Não pode ter sexo, tem todos os outros elementos que a mãe tem, então ele se apaixona pela filha ou pela irmã. É como se ele se casasse com uma das duas. Ou com a própria mãe, né? Quantos homens tem por aí que não tiveram relacionamentos, embora isso seja uma direção dentro da estrutura dele, de relacionamento, mas a mãe já proporciona tudo isso. Então ele se torna o filhinho da mamãe, né? Não existe outra mulher no mundo a não ser a mãe dele. Essa mulher que ele vai buscar também pode ser uma escrava, assim como ele é escravo dessa mulher dentro dele. Essa mulher dentro dele também pode ser uma mulher que tem conteúdos de escravidão. Então ele precisa projetar isso fora e buscar uma mulher escrava, aquela que é dominada. Ou então uma bruxa, uma sacerdotisa ou uma deusa, para ele reverenciar. Então você imagina uma deusa, um homem com essa deusa dentro de si. Ele não age no mundo, ele só reverencia, né? Porque ela toma conta da personalidade dele. Quais são as características da ânima, então, desse elemento feminino dentro do homem? Deixa os homens com humores instáveis. Eles começam a fazer intuições proféticas. Pode também dar a capacidade de amar. Tem sensibilidades ridículas em relação à natureza. Pode também proporcionar um relacionamento com o inconsciente, que é um positivo. Pode lhe causar mau humor, desconfianças, ressentimentos, teimosia, tudo isso ligado a esse feminino que tem dentro de si. Essa mãe ânima que a gente diz, essa energia que ele capta da mãe, que recebe da mãe, pode ser uma energia extremamente negativa. Por exemplo, ele pode dizer assim, eu não sou nada, nada tem sentido na minha vida, com todas as outras é diferente, mas comigo, parece a mãe falando, né? Nada me dá prazer, olha só a mãe falando. Eu não sou nada para vocês. Olha só, não tem sentido o que eu estou fazendo cuidando de vocês, né? Com todas as outras mulheres que você conhece, é diferente, mas aqui com a sua mãe, você não me dá atenção. Nada me dá prazer mais na vida. Agora que você não me dá mais atenção, então eu não tenho mais prazer. A mesma fala está dentro desse homem e denigre toda a ação dele na direção do mundo. Quer dizer, ele fica preso a essa mulher que está sempre deprimida, se sentindo revoltada. Ele precisa enfrentar isso. Se ele enfrentar essa situação, se ele perder esse medo, ele tem chances de sair para um relacionamento muito bacana.
Então, é preciso que o homem perceba até onde vai esse mau humor, essas maledicências, né? Essa forma de, de prejudicar, né? Ele está atacado pelo feminino, por um feminino negativo. Mas os aspectos positivos da ânima também, que tem, tudo tem o seu lado bom e o seu lado ruim, é assim. Ele pode encontrar a esposa certa para ele. Mesmo no lado negativo, porque ele pode encontrar a esposa que também é igualzinho como ele está dentro dele, é sempre assim, né? Ele pode ter compreensão, ele pode ser uma pessoa paciente, ele pode ter humanidade, ele consegue identificar as coisas que estão escondidas dentro do inconsciente com mais facilidade e assim por diante. Tem muito mais aí pela frente. Mas se o homem se deixar dominar-se pela ânima nas relações pessoais, essas relações vão se tornar demais carnais e literais, né? Não pode deixar se dominar nas relações. E se a ânima dominar o campo das ideias, esse homem vai ter sempre muito confuso. Ele não consegue se posicionar, ele está sempre titubeando em relação às decisões. Quando o homem perde a ânima, perde a alma, ele perde a vitalidade, a flexibilidade e a bondade. Isso resulta em rigidez, rispidez, fanatismo, obstinação, pedantismo, cansaço, imundície, irresponsabilidade. Você olha para um homem e vê ele sujo, imundo, ou então irresponsável, ou pedante, né? Ou fanático demais, ele está sem alma. Ele não consegue lidar com isso. Ele não está tendo imagens, boas imagens. Os aspectos da ânima podem ser ligados também a contos de fada. Por exemplo, quando o homem tem uma observação rancorosa, venenosa, para desvalorizar as coisas, nos contos de fada, onde aparece a mulher que guarda armas escondidas para atacar logo em seguida, é esse tipo de insinuação que faz o conto. Se o conto tiver tem um conto que a princesa deita sobre 30 colchões e no primeiro, lá embaixo, no chão, tem uma semente de mostarda. Então, o que ela mostra nesse conto é a sensibilidade e o milindre do homem. Então, um conto sobre esse assunto está mostrando essa sensibilidade. Se a mulher ganha sempre, a princesa ganha sempre, então significa dentro do homem que ele faz jogo intelectual para conseguir as coisas, né? E ele pensa tanto que ele não sai do lugar. E tem o jogo erótico, que sempre está ligado à pornografia, a revistas e filmes e jogos da mais baixa atitude, né? Do reino mesmo do instinto. Mas vamos então pegar aqui uma história e vamos ver como que está aqui a ânima dessa turma. Então vamos pegar a Rei Arthur, Guinevere e Lancelot. Três personalidades aqui. Então, o Rei Arthur. O Rei Arthur é aquele que está ligado ao dever, ele é o rei, ele se sente obrigado a respeitar regras, né, as leis do governo, ele não pode se ausentar, ele tem que estar lá o tempo todo firme, ele tem que ter prudência, ele tem que pensar. O Lancelot já é mais coração, é o herói, né, é o corajoso, tem ação, ele não se prende a nada, ele pode ir. E Guinevere, então, é a ânima desses homens. Muito bem. E a Guinevere, ela é raptada pelo demônio do castelo, o bruxo do castelo, porque supõe-se que ela traiu o rei. E ela é levada. Olha só o masculino dessa mulher, é o bruxo, né? É aquele que rouba, aquele que sequestra. O que isso causa na mulher é uma frieza.
tremenda. Só que essa frieza está dentro do rei Arthur, né? Ele é o dever, ele é a lei, fechado. Né? Ele não é o Lancelot que é coração, que é ação, que é heroísmo. Ele é aquele fechadão, ele tem que cumprir a lei, né? Mas Lancelot é que vai e resgata a rainha e a traz de volta. Porque ela diz que não está bom. Porque ele tem que servi-la muito mais. Veja, além dela ser fria, ela também quer que ele a sirva. Ela impõe isso a Lancelot. Então, se a gente parar para pensar, ela também é um aspecto feminino do Lancelot, levando-o a essa frieza, a essa lei. Ela não quer que ele seja coração, que ele quer que ele seja, que tenha ação, que ele seja o herói, porque ele é livre. Ela quer prendê-lo também, não é? Olha que história. A ânima é um verbo do latim que leva à tradução de vento, ar, estar no ar, estar nos ares, né? Borboletear, de cabeça de vento. Olha só quantas expressões a gente vê por aí que pode anunciar que um homem está com a ânima aflorada, esbaforice, mudar de atmosfera, né? Nos sonhos pode ser voos rasantes, né? Está enunciando esse ar, né? Um ventilador ligado. E tem os aspectos, então, negativos da ânima, que são ódio, frieza, inimizade, crueldade, rancor, ciúmes, decepção, antissocial, desconfiança, rejeição, traição, ridículo. Olha quanta coisa negativa e muito mais. Essa ânima precisa trazer o Eros. O Eros é um elemento de relacionamento. E sem o Eros não tem logos, não tem conhecimento, não tem desenvolvimento, não tem atitude, não tem nada. Então, como é que ele vai trazer o Eros de uma forma correta para relacionamento sadio, levando a esse logos que é espiritual, se ele tem uma ânima negativa?